Final de Bahia e Fluminense, 1-1, empate com gosto amargo para o tricolor. Vamos lá que tem muita coisa para falar desse jogo. Na saída de campo, Martinelli falou ali com a transmissão da partida e lamentou o resultado, falou que realmente esse ponto era amargo, né? Pensando bem, se a gente fosse pensar antes do jogo, né, com a cabeça ali do jogador do Fluminense, do torcedor do Fluminense, um ponto lá na Fonte Nova, com esse Bahia que vem com certeza aí para brigar por uma vaga na Libertadores, não é de se rejeitar. Ainda mais com o retrospecto do ano passado do Fluminense como visitante, que não era tão positivo. É verdade que começou a melhorar ali em 2025, mas esse retrospecto ele ainda não era de confiança máxima. Ainda mais comparado ao que o Fluminense fez como visitante. Acho que era comum o torcedor assinar esse empate aí contra o Bahia lá na Fonte Nova. Mas não foi isso que aconteceu durante o decorrer da partida. O Fluminense era muito superior, empilhou um monte de chances, inclusive o gol que sai do John Kennedy é um golaço na tabela ali, do Lúcio, John Kennedy, Martinelli, e o John Kennedy coloca para dentro, mais um dele, é a grande boa notícia do Fluminense em 2026. O centroavante que o torcedor tricolor tanto pediu em 2025 apareceu em 2026 e ele já estava no elenco. Era o John Kennedy, realmente, era só o Zubeldia ter dado um pouco de sequência para ele. Faltou confiança no passado, a bola não estava entrando, mas como o lance informou, o trabalho do John Kennedy interno, de seriedade, de comportamento, ele era visto, ele era muito bem valorizado dentro do Fluminense, era notória a diferença do John Kennedy desde o início dele no Tricolor, né, desde a ascensão dele também lá em 2023, e era questão de tempo para que as coisas acontecessem. A torcida ainda não tem plena confiança nele, né, falta um pouco aí de sequência aí para ele recuperar a confiança da torcida, recuperar a confiança interna também do Fluminense. Mas o John Kennedy vem correspondendo e vem sendo um dos grandes jogadores na temporada 2026, ao lado do Martinelli, por exemplo, que participou do gol e fez mais uma partidaça. No fim, assim, dá para dizer que foi uma boa partida do Fluminense, mas o que faltou realmente foi isso, matar o jogo. O Tricolor empilhou as chances. Teve uma chance que o Canóbio deu para o Serna embaixo da trave. O Serna perdeu um gol inacreditável, aquele que entra para o inacreditável Futebol Clube. Teve uma chance também que o Canóbio perdeu. Não consigo me lembrar agora exatamente quem dá o passe para o Canóbio. John Kennedy. John Kennedy, não lembro se isso já foi no primeiro ou no segundo tempo, mas o Canóbio não perdeu só esse gol. Mas o John Kennedy fez uma jogadaça. Arrancou, driblou um, protegeu, driblou dois, deixou o Canóbio na cara do gol. O Canóbio perdeu, não é a primeira vez que a gente vê o Canóbio perdendo esse tipo de gol, tem dificuldade de finalizar no mano a mano. Evoluiu um pouco ano passado, começou a fazer gol, mas ainda falta calibrar o pé ao Canóbio. E aí no final do jogo, depois já do empate do Fluminense, com uma falha tenebrosa da zaga em geral, o James me parece ter a chance de encostar na bola, deixa ela passar, tá um pouco longe ali, não tá tão inteiro, mas eu acho que com o carrinho ali dava para ter tirado, e aí fica um pouco da dúvida, né? Mas depois a dividida, Fábio Freitas, o deixa que eu deixo, o Freitas inteiro na bola no tiro, Fábio inteiro na bola no agarro, acho que até que o Freitas estava um pouco mais inteiro, e aí depois, logo atrás também o René dormindo, não contava com o erro do Freitas e do Fábio, errar dessa forma realmente é difícil de contar, mas o René não pode ficar dormindo daquele jeito também. Fazer uma grande partida do René, eu acho que essa falha não apaga, tá mais na conta para mim do Fábio e do Freitas, mas o René também podia ter tirado aquela bola. E pela grande partida dele, até dá para ressaltar que vai ser difícil aí o Arana conquistar essa vaga. O René vem jogando muita bola, eu acho o René muito bom jogador. O problema é que quando ele erra, o erro é sempre escancarado, né? René é azarado, mas quando ele erra bastante. Mas eu acho o René muito bom jogador. O Arana vai ter que suar aí para conseguir essa posição de titular. Enfim, o resultado não é de todo ruim, pelo contexto do jogo. Acaba sendo complicado, né? Não tem como o jogador sair feliz sabendo que estava com os 3 pontos na mão, que jogou melhor. Zubeldia também falou sobre isso. E o Fluminense realmente sai com um gosto amargo na boca. Mas pensando no Brasileirão, jogo de pontos corridos, o Bahia é um time que vai disputar lá em cima, o resultado não é ruim não, e o Fluminense sai da Fonte Nova com boas notícias, porque melhorou muito o desempenho jogando fora de casa. Essa é uma das poucas vezes do Fluminense do Zubeldia que dá para ver que é o mesmo Fluminense que joga no Maracanã, pressionando, com uma transição muito rápida, buscando a bola, uma coisa que vem melhorando muito em 2026, que é a pressão logo após a perda da posse de bola. É um Fluminense com boas notícias. Boas notícias
por conta de Martinelli, que mantém a boa atuação, por conta de René, que mantém a boa atuação, por conta de Bernal, que entrou bem de novo, por conta de John Kennedy, que fez mais uma boa partida, fez gol de novo. O centroavante tem que fazer isso. Tem que fazer gol. Agora, a má notícia é Kevin Serna e Canóbio, mas não é que o torcedor já conhece. Os jogadores, eles oscilam, os pontos do Fluminense estão em evolução, foram 2 dos principais jogadores do ano passado, mas são jogadores que oscilam e que precisam manter uma regularidade um pouco melhor. A experiência Kevin Serna hoje foi para a experiência ruim, né? O torcedor tricolor está se acostumando, já está acostumado, na verdade, com o Serna, e está se acostumando a ver ele indo melhor. Mas essa parte do Serna aí, o torcedor já está acostumado. Foi muito mal no jogo hoje, Kevin Serna, mas está com crédito, está com credibilidade. Agora é virar a página e ir para a próxima partida, que será no domingo, contra o Maricá, pelo Campeonato Carioca, no Maracanã. E o Fluminense, mais uma vez, deve rodar o time. Aí dá mais sequência para outros jogadores, mais oportunidades para outros jogadores. O Beldia está usando isso para condicionar o time, tem dado certo. O Fluminense tem mantido uma intensidade muito boa. Hoje no Brasileirão foi com um time chamada Força Máxima, né? Só quem ficou de fora foi o Savarino, o Hércules e o Soteldo. O Hércules e o Soteldo ainda estão se readaptando, reganhando condicionamento físico, já estão liberados das lesões, mas ainda não devem aparecer no time por enquanto. Pode ser que eles pintem na relação no domingo, mas eu acho difícil. Eu acho que o Zubeldia, a comissão, não vai ter pressa para utilizá-los. Contando que o Fluminense já está classificado, deve ganhar o título da Taça Guanabara agora no domingo, vai disputar o título da Taça Guanabara. É natural que o Hércules e o Soteldo, por enquanto, para preservar, não apareçam, mas não vai ser surpresa nenhuma, eles já estão treinando com o grupo integralmente. Outro nome que deve aparecer é o de Savarino, que foi poupado. A gente antecipou em primeira mão o lance, deu o motivo da ausência do Savarino. O Savarino fez poucos treinos com o grupo, né? Não estava com o grupo na pré-temporada, então a comissão técnica optou por segurar ele. O Zubeldia falou na coletiva que ele sentiu uma coisinha no treino, e aí a comissão optou por poupar o Savarino. Ele teria condições de jogo, tá tudo bem, não tem nada grave, mas por conta do planejamento foi melhor aos olhos da comissão segurar o Savarino, que já vai estar de volta, muito dificilmente não vai estar no próximo jogo. Everaldo também não foi relacionado e, segundo o Wilson Ford, jornalista que cobre o Fluminense lá na Central, o Everaldo tem uma proposta do Emirados Árabes. E aí hoje o Zubeldia também falou na coletiva sobre a ausência dele. O Zubeldia falou que ele não pode dizer muito, né? Normal. A gente espera realmente que em momentos assim de transferência o clube não diga muita coisa, o treinador não diga muita coisa em coletivo, mas ele disse que o Everaldo está resolvendo a situação dele com a diretoria também está analisando a situação dele, e que isso é um assunto dele com a diretoria. Segundo o Zubeldia, ele não sabe de nada que não deixe o Everaldo não jogar, né? Não tem nada que ele saiba que impeça o Everaldo de jogar, mas o Everaldo não foi relacionado. Então, seguindo a risca a resposta do Zubeldia, ele não foi relacionado por opção técnica. Se não tem por que não relacionar o Everaldo, que ele não saiba, tá? O Everaldo está resolvendo a situação, provavelmente pediu para não ser relacionado. O Zubeldia disse que não sabe de nada, então ou o Zubeldia não foi por opção técnica, ou o Everaldo pediu para não ser relacionado. Dificilmente não foi por opção técnica, o Fluminense não tem muitas opções, mas vai que, né? Futebol é complicado. Mas o Everaldo, segundo o jornalista Wilson Forte, tem essa proposta de Emirados Árabes. No sábado passado, antes do Fluminense enfrentar o Botafogo, o Atlético Mineiro sondou a situação do jogador, mas as conversas não evoluíram. Atlético Mineiro não, Atlético Paranaense. Mas as conversas não evoluíram entre o Fluminense e o Atlético Paranaense. Enfim, resultado positivo para o Fluminense, não dá para dizer que não é positivo, mas é com gosto amargo, porque o Tricolor foi muito melhor no jogo. Boas notícias, Martinelli e John Kennedy. Mais notícias, Serna e Canóbio, mais uma vez com dificuldade de balançar as redes, chances claras. Principalmente o Canóbio tem sofrido mais nessas situações, né? O Serna costuma aparecer nos momentos decisivos para fazer o gol, mas quando tá fácil, acho que fica mais difícil pro Kevin Serna. Essa foi a análise do jogo. O ponto é amargo, mas é um ponto importante no Brasileirão. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike também, não tem problema. Deixe seu comentário, o que você achou da partida do Fluminense. Compartilhe esse vídeo com seu amigo tricolor, compartilhe esse vídeo com seu amigo rival também, para ele aproveitar esse empate amargo do Fluminense. Se inscreve no canal e fica de olho em tudo que sai lá no site do Lance e nas redes sociais do Lance.